Preciso de uma placenta e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast. Eu sou a Cal. Eu sou o Fábio. Eu sou a Beatriz. Aí, olha, temos uma voz diferente. A gente tá num cenário aqui diferente, mas a gente continua trazendo convidados, continua deixando esses episódios aqui mais, com um temperinho a mais. Tem uma história antes. Ai, conta. A Beatriz e o Carlos Primati, que uma hora vai pintar aqui também, ministraram aulas sobre slasher. Que a gente já comentou aqui lá no nosso episódio 13. É verdade. Eu fiz uma menção a eles, agradecendo todo o ensinamento que eles passaram pra gente lá nas aulas. E agora ela tá aqui com a gente, ó. 161, ó. Mundo dá voltas. Muitas voltas. Mas vamos falar um pouquinho com a nossa convidada aqui, né? Bia, se apresente aqui pra gente, pra quem não te conhece. É um prazer estar aqui. Meu nome é Beatriz Saldanha. Eu sou pesquisadora, crítica e curadora de cinema. Já faz uns 15 anos que eu me dedico a cinema fantástico, né? Cinema de horror. Venho fazendo, escrevendo, colaboro muito para catálogos, para encartes de mídia física. Também ministro aulas, né? Como você falou, teve curso de slasher, já fiz também curso de body horror, de Cronenberg. E também tenho me dedicado muito, principalmente nos últimos anos, assim, a falar sobre a questão da feminina, né? Sobre as mulheres dentro do horror, tanto da perspectiva dos filmes dirigidos por mulheres, mas também da representação, né? Das personagens. Legal, gente. Eu posso dizer que aprendi muito na aula, a gente aplicou no podcast. Virou pauta, filmes que a gente falou lá viraram pauta. Se você souber, né, quem tá ouvindo souber sobre o curso, porque eu recebi pelo e-mail me cadastrando no MIS, lá verdade. no Museu da História, Museu da Imagem do Som. Imagem e Som. E aí eu recebi o convite por lá, né, porque a gente se inscreveu uma vez lá que ia ter a exibição, acho que do Chuck, e a gente não foi, acabou não indo. É verdade. E aí, por estar lá no mailing do MIS, eu recebi coisas relacionadas a terror. E aí, foi que eu conheci. Cara, e faz tanto tempo isso que a gente morava a 2 casas atrás. É verdade, há 2 casas atrás. É verdade. A gente morava num apartamento lá no centro da cidade. Se tiver algum curso já acontecendo, né, tipo, o que vai acontecer, se passa o link que a gente deixa pra galera se inscrever também. Então, atualmente o Primati, ele tá com um curso, na verdade, no MIS presencial, sobre folk horror. E a gente tem novidades, na verdade, para breve, não pode comentar ainda, enfim, mas em breve a gente quer lançar vários cursos online. E a gente está se organizando para isso. Vai ter também em Brasília, né, na programação da Mostra Mestras do Macabro, que está em Brasília agora, vai ter no final do mês, mas no final do mês vai ter um curso comigo, 2 aulas sobre abjeção feminina no cinema de horror, como estratégia de libertação, enfim, é o tema. Mas é também presencial. Assim, a gente tem um público bem diverso, de vários lugares, né? Sim, verdade. Tem link para se inscrever? Como é que é? CCBB Brasília, eu acho que no dia você tira ingresso pelo site, alguma coisa assim. Perfeito, maravilha. A gente agradece muito a sua presença aqui, viu? A gente agradece por você ter aceitado o convite de gravar com a gente aqui, né? Toda a loucura, né? Que foi de 3 remarcações, gente, né? Nossa senhora. Nossa, é mesmo. Mas foi. Deu certo. O primeiro de muitos. Sim. Vai ser chamado outras vezes. Você goste de participar, né? Obrigada. Já tô gostando. Cenário improvisado, né? Pra quem tá chegando aqui agora, né? Tipo, de repente veio através de você, falar, quem são esses 2 sentados no sofá? Nosso podcast já tem uma longa data, uma longa vida. Já estivemos em vários cenários por aí, né? Mas agora a gente tá em uma casa nova e não tem um cenário ainda. É verdade. O cenário vai começar a ser construído a partir do próximo episódio. Temporada de inverno do Terror Sem Medo. Sentado no sofá, com coberta, com gato. De gato, essas coisas. Mas, um chazinho. Sim, mas o que importa é o papo, né? É isso aí. Quando uma pessoa querida se vai, parte para outro plano, descansa ou insira qualquer outro eufemismo para não falar sobre a morte. Enfim, quando um ente querido morre, as lembranças ficam. E é muito comum que a gente queira
essa pessoa com a gente, né? Seja pra terminar um filme que a gente estava assistindo junto, seja pra conversar sobre um assunto que nunca será terminado, ou seja pra dar mais atenção pra essa pessoa. Muitos de nós nos contentamos com fotos, vídeos e memórias. Mas será que alguém seria capaz de fazer uma vida renascer pelo bel prazer? É o que vamos ver em Birth Rebirth. E temos sinopse para esse filme, Boletos? Temos! Uma técnica de necrotério reanima com sucesso o corpo de uma menina, mas para mantê-la respirando, ela precisará colher materiais biológicos de mulheres grávidas. E onde que a gente pode assistir esse filme? Já caiu do caminhão, infelizmente, não está em nenhuma plataforma na Mostra Mestras do Macabro em Brasília para assistir, ou aí você vai ter que recorrer aos que a gente chama aqui de torresmo peludo. É o barzinho, vai pro barzinho mais próximo. Barzinho mais próximo. Lembrando que a gente vai ter spoiler de Birth Rebirth. Ou então... renascer, né? Vai renascer. Renascer. Acho que é renascer. Mas antes da gente começar a falar sobre filme, falar sobre tudo, a gente trouxe, né, a Beatriz Saldanha aqui, né, a Bia Saldanha, para falar um pouquinho, né, sobre o Mestras do Macabro, né, que acabou de ter sua edição lá em São Paulo, né, que foi uma edição bem longa, foram 39 filmes, né? Sim, 38 filmes, 38 filmes em 38 dias, né? Eu não lembro exatamente a quantidade de dias, mas foi um pouco mais de um mês. Ah, tá. Nessa contagem dos filmes, a gente coloca também os curtas. Se eu não me engano, esse ano acho que são 28 longas e 10 curtas, se eu não me engano. Então, assim, foram muitos dias, né? A gente tava dando uma olhada lá, foi até maio, acho que foi, né, Bia? Começou em abril, né? Teve no Rio, em São Paulo, e começou em abril e foi até maio. E ano passado teve também em Belo Horizonte, já é a segunda edição da mostra. Ah, então todas as edições elas vão andando em vários locais do país, né? Não é a segunda edição que acontece em São Paulo, no caso. Acontece onde tem CCBB, né? Que é o Centro Cultural Banco do Brasil. Porque no caso a gente, a mostra foi idealizada por mim, né? Toda a curadoria foi feita por mim, a produção foi feita pela BLG e o apoio financeiro é do CCBB, né? O apoio financeiro, o apoio também de local, né? Para realização. É necessário que tenha um CCBB na cidade, né? Não é assim itinerante, né? Aí ano passado, que foi a primeira edição, teve em 4 cidades, que foi São Paulo, Rio, Brasília e Belo Horizonte. E esse ano só ficou de fora Belo Horizonte, porque eles estão com uma questão em relação à sala de cinema e não deu para fazer esse ano. Mas espero que nas próximas edições a gente possa voltar. A identidade visual, pelo menos da segunda mostra, que é a que a gente está acompanhando, ficou bonita, hein? Porra, nossa, ficou muito bonita. Eu fiquei muito orgulhosa também. A primeira, eu também sou apaixonada, se vocês puderem procurar. Da primeira edição foi a Amanda Miranda que fez, que é uma quadrinista muito incrível, assim, muito, muito incrível mesmo. E a segunda foi a Caroline Murta, que é também uma ilustradora, que faz muitas capas de livro. Fiquei muito feliz com o resultado. Eram artistas que eu já admirava muito. E também teve uma repercussão muito boa, assim, do público, de todo mundo que via, comentava, nossa, que artes incríveis, né, que trabalho incrível. Sim, elas são muito talentosas mesmo. Qualquer sensação de produzir algo desse tipo, assim, né, e você vê a galera ali interagindo, reagindo. Cara, deve ser foda, assim, deve ser uma grande realização. Porra, deve ser uma realização foda. Assim. Faz anos, assim, que eu trabalho com curadoria e tal, mas eu sempre fiz a curadoria para outras pessoas, né? Tipo, a pessoa tem um festival e aí eu faço a seleção dos filmes e tal, então sempre teve, né, alguém, entre aspas, um dono do festival, enfim, uma dona. Mas dessa vez eu realmente, assim, pude fazer tudo mesmo, assim. Eu até falava, assim, cada fio de cabelo da ilustração, tipo, sabe, eu opinei, tudo, assim, tipo, teve participação minha. Então foi realmente uma coisa muito, assim, grande pra mim. Expansão, sabe, de alcance, né, de trabalho, assim, acho que foi o maior, assim, que eu já fiz mesmo. E foi muito, muito gratificante, porque a gente trabalhou com muitas mulheres, assim, tanto na produção, mas também na realização de materiais intelectuais, assim, tipo de catálogo, né, debates.
tudo isso. E eu pude, assim, trabalhar, dar chance para, assim, oportunidade para muitas mulheres, assim, que nunca tinham publicado, assim, escreviam para blogs, né? Mas nunca tinham tido um texto publicado impresso, ou então estavam participando pela primeira vez de um debate. Então, assim, foi muito legal. Assim, tipo, até eu fico pensando, nossa, quando eu paro para pensar o tanto de, principalmente mulheres, também alguns homens, mas principalmente mulheres envolvidas, com tanto também público, né? Toda essa interação. Enfim, é muito, muito incrível, assim. Tipo, a sensação é muito boa mesmo. A gente não pôde ir, né? Porque a gente mora no interior, né? E a gente acompanha pelo Cine também, que é a Cine que tá fazendo a assessoria de imprensa. Nossa, a divulgação. Assessoria de imprensa, a gente estão no nas mailing, cabines né? E tal, no mailing deles, A gente foi tem amigas nossas também, né? Que foram também assistir alguns filmes e tal, né? Se eu não me engano, eu não sei se elas estiveram no debate. Não lembro agora. Raias do Grito? Elas estiveram no debate? Eu não sei, mas elas estiveram porque eu vi comentário delas, assim, da Sil, da Nath. Você conhece? Sim, claro, nossa, sim. Sim, a Sil, as meninas Rainha do Grito, né? Você estava falando sobre a questão de ter, né, feito curadoria, tudo, né? Você já fazia curadoria em outros projetos, né, de outras pessoas, e agora é o seu projeto. A gente entende, né, que o Mestras do Macabro, a proposta é trazer, né, destacar, né, as mulheres no terror e tudo. E além disso, quais foram os critérios de escolher esses filmes especificamente? Passa por muita coisa, na verdade. Assim, já faz muitos anos que eu trabalho, pesquiso esses filmes, né, dirigidos por mulheres. A grande maioria já tinha no meu radar, eram filmes que eu já considerava, assim, importantes, né, que não eu considerava, mas, tipo assim, que já eram considerados, assim, no meio dos fãs, ou então foram filmes bem recebidos pela crítica, filmes que têm algum destaque. Então, assim, na primeira edição, eu quis, na verdade, fazer meio que como como se fosse um cânone, assim, falar assim, se eu fosse mostrar para alguém a história das mulheres no cinema de horror, que filmes que eu passaria. Então, assim, eu tentei ser o mais ampla possível, no sentido, assim, de regiões, né, geográficas, né. Tem filme 2, sei lá, 3 filmes asiáticos, tem alguns filmes europeus, então, assim, tem filmes também dos anos 70, tem filmes dos anos 80, então tentei ser bem ampla, mas também pegar esses filmes que eu percebia, né, na minha pesquisa, que eles tinham alguma relevância, assim, com o passar do tempo, né, que eles meio que passaram no teste do tempo, vamos dizer assim, né, que são filmes que já são considerados clássicos, ou novos clássicos, ou filmes que eu lembro do impacto, né, quando foram exibidos. Então, assim, a primeira edição foi assim. Na segunda edição, eu tentei fazer mais um recorte temático. Pensei, nossa, que temas que dá para fazer, né? Então, eu fui pensando em alguns temas que se repetiam, mas também parti também de alguns filmes que eu já queria passar e consegui agrupar esses filmes, né, junto com esses temas. O Birth Rebirth, que a gente vai passar, né, o Renascer, ele tá na categoria O Legado de Mary Shelley, né, que é a autora de Frankenstein. Então eu pensei assim, eu falei, esse filme é um filme que eu queria muito passar desde o começo, porque, enfim, já vai comentar sobre ele. Gosto muito do filme, eu falei, não, eu quero passar esse filme, então às vezes era isso. Eu tinha um filme que eu queria passar, então eu vou procurar outros filmes que dialoguem com esse, né, pra fazer uma conversa ali. Então era assim também. Assim, a curadoria também tem muito de o que está disponível, né? Porque nem sempre assim o que eu quero passar tem uma cópia boa, ou então a gente consegue contatar os detentores dos direitos. Tem muitas variáveis, né? Na verdade. E também tem muito de gosto pessoal. Não vou mentir, né? Tipo, a curadoria tem muita a cara de quem faz, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu gosto muito de cinema experimental também. E então eu dediquei uma mostra para Cecília Condit, que é uma videomaker que faz filmes experimentais. E mesmo dentro do cinema mainstream, cinema narrativo comum, eu gosto muito de filmes que não são tão banais, não sei, mas tipo, sabe, que tem alguma coisa a mais, não sei, alguma coisa que me intriga, alguma coisa, sabe, que eu acho que provoca. Então eu gosto desse tipo de filme, assim. E então acho que isso vai espelhar um pouco também meu gosto pessoal, minha trajetória, né, até como cinéfila, trajetória como de repertório, né, mesmo. Então, assim, são muitos e muitos anos, né, pesquisando, mas é como eu falei, vão ter muitas variáveis, né.
Às vezes tem um filme que a gente quer muito passar e fala, não, mas não pode, porque a gente não conseguiu direito, ou é muito caro, ou não sei o quê, então, né, fica só na vontade. Deve ser bem frustrante, né? Nossa, gente, sim, porque pega nessa parte mesmo, né, de direitos, que eu ia até perguntar se tem a questão, óbvio que tem, né, mas eu imagino assim, que algumas coisas acabam sendo limadas por conta de direitos autorais mesmo, né, de não poder passar, nem nada. Uhum. E assim, você comentou sobre os filmes, né, que são mais mainstream, tudo, dos filmes que são mais nichados mesmo, né, que a gente pega lá, alguns filmes são muito conhecidos, filmes asiáticos, filmes europeus e tudo. Até esse aqui, ele fez um barulho na época que ele saiu, né? Eu lembro de ouvir vários podcasts sobre o Boyfriend Boy. Aí eu queria entender se esses filmes mais desconhecidos, assim, entre aspas, ele vem mais do seu gosto mesmo, ou você vai garimpa, vai procurar, assim, óbvio que você procura e tudo, né? Mas eu queria entender da onde que você parte, sabe? Do que você gosta e vê outras coisas relacionadas, ou você realmente vai pesquisar e procurar, e se você não conhece, você vai assistir antes, assim, como é que funciona? Então, são muitos filmes, então acho que cada caso é um pouco um caso, né? Por exemplo, ano passado, que eu fiz por essa perspectiva mais, vou apresentar o que eu considero importante, né, com o meu olhar, mas também com o olhar de outras pesquisadoras. Tinha alguns filmes que eu considerava meus favoritos, assim, por exemplo, Cemitério Maldito, que é um clássico, né. Há também outro filme que é um dos meus favoritos, é O Desejo e Obsessão, né, da Claire Denis, que é um filme francês. E então, assim, já tinha alguns que eu tinha na cabeça, falei, não, tenho que passar. Então, todos esses, na verdade, da primeira edição eu já conhecia, de pesquisa prévia, né, mas, por exemplo, nesse próprio recorte da Mary Shelley, teve um que eu descobri, né, que, por exemplo, que na verdade nem é um filme raro, porque ele está disponível em streaming, mas eu não conhecia. A Flor da Felicidade, o Little Joe, né, que é uma ficção científica, também com horror, enfim, sobre uma mãe que cria uma flor em laboratório, e essa flor, ela teoricamente tem o poder de despertar felicidade nas pessoas, enfim, não se sai como esperado, né, todas essas coisas da ciência, né. Esse foi um filme que eu acabei descobrindo nas minhas pesquisas para ter um filme que dialogasse com essa sessão do Frankenstein, né? Do Frankenstein não, do legado da Mary Shelley, né? Por exemplo, eu também pensava, de repente, fazer uma sessão de body horror, né? Aí eu vou lá e pesquiso, sabe? Tipo, começo a pesquisar os filmes feitos por mulheres, né? Porque o foco da amostra são filmes dirigidos por mulheres, né? A gente tem também ampliou um pouco nessa edição para filmes que são protagonizados por mulheres ou que têm mulheres em funções de destaque, né? Mas o foco são os filmes dirigidos por mulheres. Então eu vou partir daí, né? Eu começo daí, né? Vejo o que tem sido feito, né? Nos últimos anos, aí começo a ler um pouco sinopse, né? Eu vou procurar, aí já eu vou tentar descobrir, né? Se ele passou no Brasil ou não. Muitos, às vezes, só passaram na Mostra de São Paulo ou então no Festival do Rio, né, que são mostras que passam muitos filmes, né, que tem uma programação muito ampla, então acontece muito, assim, deles serem passados numa dessas mostras, mas às vezes não foram distribuídos, né, não passaram em streaming, nem em cinema. Eu fiquei interessado nesse que você falou aí da Flor. A Flor da Felicidade. Eu gosto de ficção científica, a Flor da Felicidade. Eu vou procurar. De ficção científica com horror, assim, eu gosto pra caramba. Muito bom. Agora, né, que você faz toda a curadoria e tudo, você tem bastante bagagem em questão de filmes, né, tanto dirigido por mulheres, quanto com mulheres em posição de destaque, né, seja na frente das câmeras ou atrás das câmeras. A gente vê, né, ao longo de muito tempo, as mulheres bem estereotipadas, né, tanto em filmes dirigidos por homens e tal. E hoje em dia isso tem mudado, né? Eu queria saber a sua opinião, né? O que mudou, o que pode ser melhorado, na questão de atuação mesmo, né? Da gente visualizar ali as mulheres em foco mesmo nos filmes. Eu acho assim que foi um movimento natural, assim, porque quando você tem uma variedade maior de pessoas fazendo, né, tipo cinema, no caso mais mulheres, mais pessoas minorizadas, né, tipo pessoas negras, pessoas LGBT, então você vai ter uma variedade maior também de perspectivas. O que a gente vê hoje em dia é isso, porque assim, com o cinema digital, né, ali a partir dos anos 2000 e 2000, enfim, ficou muito mais barato, né, fazer cinema, então você tem uma quantidade muito maior de pessoas, de filmes sendo feitos e de pessoas fazendo cinema, né.
E isso naturalmente vai também fazer com que as pessoas insiram dentro dos filmes os debates contemporâneos, né? Muito às vezes eu até falo que tem a coisa de uma perspectiva meio neoliberal, né? Tipo, vamos botar aqui, por exemplo, a Netflix, né? Vamos fazer uma representação feminina só porque, tipo, tá, sei lá, na pauta, né? Da empresa. Feminismo corporativo, né? Isso que o pessoal chama, né? Vai pegar bem pra Netflix ter, sei lá, um filme protagonizado por uma mulher negra, lésbica, enfim. Então vamos lá fazer pra cumprir, né? Enfim. Então nem sempre, assim, é uma coisa espontânea, muito... Não dá pra ser ingênuo também, né? De achar que, o mundo tá melhor e todo mundo, né? Não é exatamente isso, né? Mas o fato é, assim, que eu acho que é um movimento natural. Quando você tem mais mulheres fazendo em mais ambientes, né? Não só no cinema, mas você tem mais mulheres em diversos ambientes de trabalho, né? Se inserindo, felizmente, né? E o cinema é um deles, né? Então, quando você tem mais mulheres fazendo filmes, você vai ter mais chances de ter, né, perspectivas, né, mais diversas, né, e das mulheres também poderem falar um pouco mais sobre si mesmas, né, tipo, mostrarem um pouco do que realmente é o cotidiano de uma mulher, né, claro que nem toda mulher é igual, nem toda mulher tem o mesmo cotidiano, nem todo filme vai contemplar todas as mulheres, né, tipo, uma mulher que, sei lá, tá na China, difícil ter, provavelmente tem uma vivência diferente de uma mulher que tá aqui no Brasil. É isso, né, o que a gente percebe é isso, é uma amplitude, né, de perspectivas que eu acho que mudou muito de lá pra cá. Porque naquela época até a Alison Pierce, que é uma autora, autora pesquisadora, ela fala que o cinema de horror era muito um parquinho dos meninos, né? Tipo, só menino entra e tal. E então não tinha muita variedade, assim. Era geralmente, principalmente nos slashers, né? Eram muito estereotipadas ou apenas vitimizadas, né? E o corpo explorado, né? Tanto da perspectiva da violência quanto do sexo, né? E é isso, acho que é isso que mudou principalmente, né? Que a gente vai ter um olhar um pouco mais diverso hoje em dia. A gente percebe até pelas reações, né? Porque você vê os filmes anteriores, principalmente até mais atuais, né? Dirigido por homens e tudo. As reações das mulheres, né? Em questão de um perigo, tudo é sempre tipo, medo, que não sei o quê. E quando você vê filmes dirigidos por mulheres, você vê o que a gente provavelmente faria, sabe? Vou me defender até, se eu morrer, pelo menos vai ter DNA no meu corpo pra falar quem é o assassino. A gente vê as reações que a gente teria de verdade, assim, sabe? Não, nossa, vou correr aqui, vou cair na floresta, sabe? Então, assim, eu acho isso muito legal, assim, que eu tenho visto nos filmes, sabe? A gente muito mais forte, muito mais reativa, muito mais, sabe? Violenta também, sabe? Assim, eu quero ver a gente em todas as posições, entende? Até a gente como vilã, sabe? Sim. E é bom, né? Eu sempre digo também, porque mulheres também são humanas, né? Então, assim, não é questão de... e assim, de falar assim, não, só pode ser mocinha, só pode ser, né, fazer papéis bons. Não, tipo, a gente também tem... Não, gente, também a gente somos quer... seres humanos complexos, né? Sim, eu quero todas as perspectivas, entende? Que nesse filme, por exemplo, que a gente vai falar hoje, você tem duas mulheres completamente diferentes. Uma você poderia até falar que ela é talvez uma vilã? Poderia, mas não é, acho que não é isso que o filme quer mostrar. Sim, né? Verdade. E eu acho muito legal isso, sabe? A gente chegar num filme e a gente julgar pra caramba a pessoa e falar assim, cara, que legal, a gente tá julgando duas pessoas, mas elas são duas mulheres fazendo várias coisas que a gente julga errado, a gente julga estranho, mas será que a gente não fazia igual ou não? Sei lá, sabe? Mas eu quero filmes assim, sabe? Esse filme foi muito Esse filme não é sobre bem e mal, né? Tipo assim, porque no episódio passado, por exemplo, eu falei que eu estou cansado na zona cinza. Aqui não tem zona cinza, porque aqui não é bem e mal. Né? Aqui é um pedaço da vida de duas pessoas. Sim. Que aconteceu uma coisa muito séria e outra coisa muito séria também, né? Depois, tipo, a morte e a revida, né? É muito difícil de ver filmes assim onde não tem a representação é só um pedaço da vida, né? Não existe a representação do bem e do mal como num monte de filme. É verdade. É um filme que é feito pra você, tipo assim, você digere, depois você conversa sobre o filme. Aquilo lá é só uma coisinha ali pra você assistir. É só uma meia verdade, entende? E aí
você vê, se você concorda, se você não concorda, se você compreende. É mais pra você compreender. A galera dos animes chama isso de Slice of Life, que é um pedacinho da vida. Então. E agora a gente vai passar pro filme, né? Bora. Falar um pouquinho sobre. Ele ganhou 2 prêmios de melhor narrativa e também conquistou o selo Reframing, que é uma iniciativa, né, do Festival de Sundance, inclusive, e da organização Women in Film, para contemplar produções cinematográficas, né, que têm um compromisso significativo com a equiparação de gêneros, né, que destaca longas, né, ou curtas também, que contratam mulheres, pessoas não binárias, pessoas trans, de todos os gêneros, para papéis chaves na produção, seja na atuação, mas atuação de protagonismo mesmo, seja na atuação câmera, também, né? em câmera, tudo, né? E lembrando que esse é um filme de baixo orçamento, que ele faturou 138 milhões de dólares, mais de 138 milhões de dólares, né? Pelo menos a gente, não sei, de repente a Bia pode ser que tenha, mas a informação de quanto foi gasto para esse filme, a gente não conseguiu achar, então não sabe nem se eu não sei, foi... na verdade eu quase nunca leio com essas coisas, assim, são coisas que geralmente eu não olho, assim, então não sei. Na verdade vocês estão me falando muito sobre, eu tô aprendendo com vocês, né, as informações fora do filme, né. Deve estar ali nos 50 milhões, 60 milhões, sei lá. Acho que até menos. É baixo orçamento, né? Então deve ser... Acho que até menos que isso. Porque ele é um filme que se passa em poucos espaços, né? Tem poucos personagens. Então, esse é o primeiro longa dela, né? Que ela fez, tudo. Até então ela tinha feito só curtas e tal. E ela também fez o roteiro do filme, né? E aí ela fez a direção e o roteiro. O roteiro ela fez junto com Brendan J. O'Brien, que os dois trabalharam juntos em 3 curtas também da Lee Moss. E então, nesse filme, então, já é um parceiro ali dela, né, de roteiro, tudo, né. Uma coisa interessante, né, que até a Bia falou, esse filme, ele tem inspirações em Frankenstein, né. Frankenstein. Eu lembro que no ano que ele saiu, teve outros filmes também, que falaram sobre o Frankenstein. Acho que foi até no ano que saiu A Noiva do Frankenstein. Não, a noiva não. A menina tem um namorado Frankenstein. Lisa Frankenstein. Eu lembro que teve teve outra coisa também relacionada a Frankenstein. Cara, esses últimos tempos tem vindo muito filme coisa, né? relacionado a Frankenstein, né? Sim. Ou sobre Frankenstein mesmo, ou baseado em, né? A gente já falou 2 vezes. A gente falou do Frankenstein do Del Toro. Do Del Toro? Isso, do Del Toro. A gente falou do Frankenstein do Del Toro e da noiva, né? Também. E esse filme tá nessa leva de Frankenstein, né? Porque ele é de 2023. E eu acho legal, né? Você passar por essas roupagens novas, né? Você tem ali, né? O Frankenstein, porque pega várias partes do corpo humano e tudo. Mas esse filme é basicamente, né? Uma mãe que perde a filha, né? No caso, ela chega a morrer mesmo. A mãe sabe que a filha morreu, tá procurando por ela ali e tudo. Mas assim, ela entra no hospital e é morta. Ela chega ao necrotério, mas ela nunca mais sai do necrotério. Então, assim, não existe mais corpo, não existe mais nada. E a mãe tá procurando tudo, né? E a médica, legista, que tá lá, ela é uma pessoa bem estranha, assim, lá, logo no... Sim. Ela é muito estranha, e eu pensei assim, mano, eu acho que essa mulher... Na verdade, ela não tinha morrido, a menina. O que eu pensei, né? Essa menina não morreu, essa mulher quer ter filho, e ela pegou essa menina pra criar. Essa menina engraçado tá que eu já sabia, porque eu já tinha ouvido podcasts antes, né? Eu já sabia, aí eu meio que não fui pego de surpresa. Eu queria saber o que... a gente nem conversou sobre o filme. A gente não conversou sobre o filme. A gente já assistiu faz tempo, e eu queria saber qual que era a sua perspectiva. Porque como eu já sabia, então meio que o cenário já estava feito pra mim. Eu só falei, agora eu tô vendo acontecer de fato. Tinha lido o sinopse já antes de ver, né? Então eu sabia que tinha... Só que eu achava tão confuso, eu falava, nossa, como que é esse filme, né? Porque o sinopse é assim, né? Tipo, uma mulher perde a filha e uma médica, não sei o quê, né? Ressuscita e vem. Aí eu fiquei, nossa, tipo, como que é isso, né? Eu ficava imaginando, assim. Então eu sabia que tinha alguma coisa assim, né? Porque eu já tinha lido a sinopse. Sei lá, não me surpreendi nesse sentido, né? Mas foi isso, eu não achei que ela fosse, vou criar. Enfim, eu sabia que ela ia provavelmente fazer algum experimento, né?
por eu ter lido a sinopse antes. E vocês estavam comentando também dessa questão da personagem, né? Dela ser estranha, excêntrica, né? Eu acho muito interessante essa personagem. Eu acho que ela é quase que uma anti-heroína, assim, né? E eu gosto muito, não sei, de como elas se completam, né? Essas duas personagens, né? E como elas têm objetivos diferentes, né? As duas querem, na verdade, a mesma coisa, né? Que é trazer a menina de volta à vida, mas uma por amor, né, porque é a mãe da criança, e a outra por uma certa obsessão, né, científica, que é, assim, muito um tema bem clássico, assim, no cinema de horror, né, que é esse cientista obcecado, né, aquela coisa que sempre ficou muito na figura do homem, né, aquele cientista homem, que tem uma obsessão de fazer um experimento dar certo ali, e no caso ali, essa mulher. Eu também acho, eu acho ela meio assustadora, assim, ela tem um ar meio assustador. Né? Pra mim, ela é uma personagem muito imprevisível. Por exemplo, eu imaginava que ela queria ser mãe. Mas depois eu vi, assim, eu achava que ela era mais fechadona, sei lá, sabe? Foi criada por uma mãe, é uma família disfuncional, então ela não consegue oferecer amor, e é essa pessoa meio dura e tal, mas é uma mãezona, sei lá, sabe? Não consegue ter filho, então, vou roubar essa menina, já morreu mesmo, sabe? Tipo, eu pensei, ninguém vai dar falta, e sabe? ela tem a questão do porco, né? Que ela reviveu, a porca, na verdade, né? A porca, e assim, mesmo sabendo de algumas coisas do filme, eu ainda imaginava que poderia ter algum relacionamento não relacionamento físico, mas sei lá, uma relação entre o animal e a criança, de repente, porque a criança acaba matando a porca, né? E eu falei, cara, será que tem alguma coisa da criança dentro da porca? Eu achava também. Porque, assim, o filme não é um filme de terror. Ele tem vários tipos de terror, né? Ele tem o terror corporal, ele tem o terror da mãe que perde a filha morta, que isso deve ser um terror. Primeiro porque a filha já tá morta. Depois você não achar o corpo da sua filha. Pra você fazer um enterro, dar alguma coisa digna. E ela fica muito tempo procurando. Não, e fora que tem a questão do arrependimento também, porque a criança fala pra mãe, tipo, tira o celular da mão da mãe e fala, você não tá me dando atenção. E aí ela vai, porque ela tem que trabalhar, né? Ela vai, porque ela é uma mãe solo, né? Coloca a menina... Ela trabalha no hospital também, né? No hospital também. E aí ela deixa a criança lá na casa da vizinha pra ir trabalhar. Então, assim, teoricamente, ela tá deixando a menina com outra pessoa que não é a mãe dela, mas tipo, né, a menina tá doente e tudo, né, e aí ela piora muito, vai pro hospital, e assim, ela não tem nem tempo de despedir da criança, porque a criança morre. Tema bem delicado, né, interessante, porque... E atual também, porque aí, assim, isso eu acho que é uma coisa bem, que a gente pode dizer que é de repente, característico de um cinema feito por mulheres, enfim, que é você pensar nessas mães, né, que são mães solo e que não pode deixar de trabalhar, que ela não é, assim, claro, ela vai sentir culpa, mas que culpa ela tem? Porque ela precisa trabalhar, né? Então, assim, a pessoa fica no impasse, né? Tipo, como que eu vou sustentar minha filha, né? Né, sendo uma pessoa só ali, tem que cuidar de tudo, então eu acho isso muito complexo, muito delicado, e eu gosto muito desse tema, né, tipo, de como ela trabalha isso, né, e essa angústia, né, dessa mãe que, né, tão violento isso, né, ela simplesmente perde a filha e sem tempo de se despedir, sem tempo de nada, como vocês estavam falando, né, então é bem, bem intenso, acho que já é logo no começo, assim, do filme, né. Sim, não tem, a menina já aparece doente e já morre já, né, porque meio que o plot do filme não é a morte da menina, a ressurreição. A menina, a ressurreição dela mesmo, né, por mais que ela sinta, né, esse pezinho e tal, né, de tipo, tem que trabalhar e deixar minha filha, tudo e tal. O legal é que em nenhum momento ela titubeia, tipo, será que meu emprego ou minha filha? Mano, ela sabe que o emprego que dá a casa, que oferece a casa que ela mora, que oferece a comida que a menina come, que ela também come e tal. Então, em nenhum momento ela fica pensando, tipo, será que eu deveria? Será? Sabe, assim, em nenhum momento. Eu acho isso muito legal, sabe? Porque os filmes, eles criam mesmo essa vibe de, não, a mãe é uma santa, vai pensar nos filhos antes de tudo. E tipo, cara, você trabalhar pra oferecer o bem-estar da sua criança também é você pensar do seu filho antes de qualquer coisa, sabe? Eu lembrei, assim, quando eu tava assistindo o filme, eu lembrei da minha mãe, por exemplo. O meu pai morreu, eu tinha 15 anos, eu era um adolescente, né?
Mas eu, assim, era um adolescente infantil, tipo, 15 anos não é nada. Nos anos 2000, assim, sabe? Minha mãe era como ela, saía para trabalhar. Minha mãe foi trabalhar em outro estado, imagina, minha mãe foi trabalhar em outro estado, não, em outro município e deixar uma criança de 15 anos sozinha dentro de casa. Mas assim, porque tem que ter o sustento, né? Vai fazer o quê, né? A minha mãe é a mesma coisa também. Ela também que era meio mãe solo, assim, meu pai nunca estava muito presente. Então ela teve que criar também a gente, teve que trabalhar também. E logo que assim, no ano que eu nasci, ela passou no concurso. Então, assim, eu penso que aquela criança que, sabe, tipo, não teve muito contato, assim, justamente porque a mãe estava trabalhando, né? E aí eu ficava com minhas irmãs mais velhas, assim. Então foi muito parecido. Ela também trabalhava em outro município. Tava sempre mudando de município, assim, e então teve uma história muito parecida. E é aquilo, né? Tipo, são coisas que não tem como você, assim, separar, né? Não é o fato de, tipo, ela escolheu trabalhar e então ela não tem culpa. Não, ela muito provavelmente vai ter as duas coisas. Ela, né? Ela vai trabalhar e vai se sentir culpada, super culpada, não tem como. E é culpada 2 vezes, né? Porque é culpada por estar trabalhando, deixando a filha, e é culpada por estar com a filha e pensando assim, cara, eu tenho que trabalhar, sabe assim? E tem um outro fator ainda nesse filme, que eu acho que isso não é por acaso, ela é latina. E assim, a criança desaparecer também, ela também é uma criança latina, também não deve ser um acaso. E ninguém se importar, né? E ninguém se importar, exatamente. Porque, isso, né? cara, ninguém vai procurar o corpo, ninguém aciona, tipo assim, aí fecha o hospital, sabe? Ninguém sai, sabe? Aí você que tá ouvindo vai falar assim, nada a ver não, cara, é os Estados Unidos do Trump. Ele deve ter sido feito em 22. Já tinha tido um primeiro mandato, né? O filme, ele tá querendo passar uma mensagem ali também, né? Sim, verdade. E aí a gente tem o plot da Rose, né? Porque a Sally, ela consegue encontrar. Na verdade, ela segue mesmo a Rose, né? Porque ela acha estranha a mulher. Eu ia seguir também, porque eu penso assim, mano, minha filha, eu vou sim ser uma stalker dessa mulher, sabe? Aí porque ela foi a última pessoa a ver a criança, né? Ela consegue essa informação, não é por acaso. Mas eu também iria fazer a mesma coisa que ela, tipo, gente, é minha filha, eu vou gastar meu réu primário pra salvar, né? Aí é isso, então ela descobre que a Rose mora numa casa X e tal, né? E aí ela invade a casa da mulher e descobre a menina ali, tipo, respirando, não sei. Eu acho que a aceitação dela de não fazer nada é muito por a criança estar viva, né? Porque é aquilo, tipo, se ela vai no hospital, vão dar ela como morta. Ela aqui tá viva. Então, uma esperança mesmo, né, de ter a filha. E eu fico com muito dó da Sally, cara. Porque você vê que ao longo do filme, ela vai vendo aquela menina voltando à vida, né, como uma morta-viva ali. Ela é um zumbi, velho. Ela é um zumbi. Só que assim, ela acaba vendo a Rose como a mãe dela, né? Ela respeita a Rose, ela acata o que a Rose diz. É como se ela tivesse renascida mesmo. É a mesma dinâmica do Dr. Frankenstein e o Frankenstein, e o monstro, né? Exatamente, porque assim, ela começa a ver, a primeira pessoa que ela vê na vida é a Rose, e a Rose se apresenta como a criadora dela, e tem um momento que a Sally, ela até fica meio que pensando, né, e se minha filha não existe mais? Porque não tem mais filha, né, ela tenta dar comida e ela não consegue, a Rose vai lá dar e dá certo, então assim, ela tá tentando reconquistar uma filha que já não tá mais ali, né, ela já não é mais a filha da Sally, ela não é mais a Layla, né. É muito debate, pelo menos pra mim, assim, enquanto eu tava vendo. O que é o renascer ali? É só o corpo? É uma nova existência que tá ali dentro? Ou é a existência antiga, mas remodelada? Isso aí, pra mim, que é o foda da hora do filme na parte de ficção científica, né? Ele tem uma ficção científica ali, porque é está revivendo um morto, tem várias coisinhas de ficção científica, tem a extração de fluido de um corpo para usar em outro e tal, que aí vem no body horror também. Essa coisa que você falou que você acha triste, né, que ela não reconhece mais a mãe e reconhece a outra como mãe, eu acho uma das coisas mais interessantes do filme, assim. Até o final, inclusive, deixa meio isso aberto, né, em aberto, acho que mostra o ponto de vista, né, da menina renascendo por uma terceira vez, né, enfim. E não, renascendo por uma segunda vez, né? E eu acho isso muito interessante, né? Muito, na verdade, filosófico também, né? De, tipo, quem que deu a vida pra ela, né? Tipo, a primeira vez quem deu a vida foi
a mãe, né? Enfim. E da segunda vez, de fato, quem deu a vida a ela foi, né, a cientista. Meio que essa disputa, né, assim, né, de quem é a mãe e da... Eu acho tudo isso muito interessante. Eu não sei, assim, não sei dizer como é quem, se é a menina que tá lá, né, ainda. Geralmente é esse, assim, nos filmes, né, de até, por exemplo, o Cemitério Maldito, né, que a criança é ressuscitada também. A ideia, eu acho que assim, que já não tem mais uma alma ali dentro, né? Ok, tá, ressuscitou, mas tem algo né, de macabro ali, porque a alma da pessoa já não tá mais ali. Dá pra gente estender essa questão do que tá ali dentro na noiva, por exemplo. Que a noiva, quem tá dentro do corpo é a Mary Shelley, né? Então, é verdade. Tipo, é um corpo revivido, mas quem tá ali é a Mary Shelley. E aí, aqui, né? Tipo, é ficção científica, mas também tem um sobrenatural de uma mente viajar é meio e que cair possuída ali, né? Ela tá possuída pelo espírito Ragatanga. E aí, aqui não tem, aqui é um filme sério, aqui não tem piadinha, cara, não tem alívio cômico. Não tem alívio cômico, o filme ele é porrada na cara mesmo, assim, sabe? Eu gostei bastante, pra mim foi uma grata surpresa, assim. Eu tenho lá minhas ressalvas com certas coisas, mas eu gostei bastante. Nossa, eu gostei também. E eu gosto muito de filme que ele se propõe a não ser um filme com final feliz, sabe? Sim. Adoro porque isso eu também. gosto disso, sabe? Porque eu fico assim, o que a gente espera de um terror, né, cara? Eu não quero ver a Sally matando a Rose, eu não quero ver a Sally acabando com a filha dela. Eu achei que isso ia acontecer. Eu achei que a Sally ia ficar meio assim e acabar matando a Rose. Porque ela chega a brigar, mas ela chega a brigar com a Rose mais porque ela quer que a Rose continue. Porque a Rose fala assim, se a grávida não tá mais lá, porque tem uma mulher grávida também que ela vai tirando líquido amniótico, né, da grávida, tudo tal. E aí a grávida fala que vai mudar de hospital. E aí não tem mais o que fazer, porque ela era enfermeira dessa mulher, né, dessa gestante, tudo. Ela não tem mais, né, tipo, uma pessoa pra ela confiar de fazer, porque ela tem que convencer uma mulher de fazer exame e tal. Porque essa mulher já tava fazendo os exames, né, então meio que era só fichinha ali, né? A Lila... Era a primeira gravidez da mulher, então meio que ela não sabia como é que funcionava, né? Eu ia aceitar tirar todos os meus líquidos, tipo, não sei como é que é. A questão da Lila faz outra coisa, faz com que a Sally mate. Ela mata. Verdade! Aí tem uma coisa ética, né? Que já começa a ficar também uma discussão ética, porque tem, por exemplo, ela tá fazendo com ela mesma, né? Ela se submete, né, a cientista, mas aí a partir do momento em que ela, né, envolve uma terceira pessoa que não tem nada a ver, que é uma vítima, né? Já fica uma questão ética e, né, para resolver. Fala, não, vocês vão dar conta disso, vocês vão, né, assumir. E aí mostra que, de fato, ela tá disposta a tudo, né? Tipo, principalmente a mãe, parece que tá, nesse momento, parece que a mãe tá mais disposta do que né? Disposta do que a cientista, de fato. Eu ia comentar sobre isso, porque o filme começa com a cientista disposta a tudo pra ver se essa experiência dela vai funcionar com o ser humano, né? Porque ela só tava testando com porco, tudo, né? E deu certo até então. Agora, chega um momento que ela percebe que, não vai dar certo, porque, né, deu certo com porco, mas só se tiver todos esses fluidos, porque o porco não vai sobreviver. Se um dia eu morrer, o porco vai morrer também, sabe? A não ser que alguém continue aqui. Essa menina, se ela fica sem o fluido, ela também vai morrer. Então, talvez não esteja dando certo e ela já viu que a experiência dela foi refutada. Pronto, acabou. Vou viver minha vida e fazer outra coisa da vida. E aí essa mãe, ela tá ali tentando, e é um momento que elas trocam, né, de lugar. E aí é o momento que ela vai, mata, né, a gestante, tudo, né, bate, tem uma violência ali entre ela e a Rose mesmo, né, e tal. Que você é capaz por uma filha, entende? Sim, então, e no meio também, eu acho que muito inspirado, talvez, pelo que ela assiste, ela vê que a Rose fez um experimento com a mãe, né, e que ela revive a mãe. A própria mãe. É verdade. E aí eu acho que ela se inspira naquilo também. Fala, então, como eu falei, o filme, mesmo assim, o filme não torna ela uma vilã, né? Pelo menos eu não vejo ela como uma vilã. É uma pessoa que ultrapassou o limite assim, cara, puta merda, velho. Vão matar, mas
mas a causa é nobre, mas aí ela tá matando 2 vidas e as pessoas em volta dessa pessoa que morreu. É uma situação muito complicada. Na vida da gestante, ela foi uma puta vilã. Foi, pra caralho. Mas assim, na história em si, é aquela coisa, né? Tipo, se eu fosse uma juíza, eu ia condenar ela, tudo, tal, mas assim, você compreende sendo na vida, assim, sabe? Que eu fico pensando, cara, se eu fosse uma pessoa que quisesse muito minha filha comigo e visse que ela tá vivendo, tá andando, porque a menina basicamente anda e geme, né? Ela não fala direito. Talvez ela nem cresça mais. Então. Aí eu fico pensando assim, cara... É a complexidade, né, também e uma forma de como o filme é bem dirigido, né? Óbvio que se a gente vai parar pra pensar racionalmente, a gente pensa, nossa, que horror, né? Que ela fez com essa mulher. Mas, assim, quando você tá tão investido, assim, na história daquelas personagens, que você pensa, tá, mata, vai. Não precisa matar mais, mata. Não, e até... você perguntaria. Tô com vocês até o fim. Né? E o que faz você gostar tanto desse filme, né? Porque eu sei que você... ele tá... a gente sabe que ele tá na mostra por causa da Mary Shelley, mas... Na verdade, assim, ele tá na mostra porque eu gostei muito dele, eu queria muito passar. Inclusive, o tema da Mary Shelley veio por causa desse filme. Nossa! Legal. E eu gostei muito, assim, não sei, eu vi esse filme... Quando eu vi ele pela primeira vez, ele me surpreendeu muito, muito mesmo. Eu acho que principalmente porque eu achei ele um filme extremamente feminista, só que sem ter esse discurso que a gente estava comentando, sabe? De um discurso muito óbvio, sabe? Porque, assim, são personagens muito complexas, que não são heroínas, mas também não são vilãs, né, que elas têm objetivos muito claros na cabeça dela e elas vão lutar para aqueles objetivos, então, e elas se complementam de uma forma muito legal. E eu gosto muito também, uma coisa que eu acho muito interessante é como ele mostra aquilo, até que vocês estavam falando das fatias da vida, né, porque ele tira um pouco dessa coisa do laboratório, do cenário tradicional e bota dentro da casa dela, né, também muito legal, sabe, parece muito verossímil para mim, tipo, ele é super, super, super feminista ao mesmo tempo em que tá muito... não tá tão na cara, assim, tipo, não é um diálogo explícito, e também essas complexidades das discussões éticas que ele traz, né, do você até onde você pode ir, né, e também da questão da maternidade, né, quem que é a mãe, né, no final das contas. Então, eu acho que ele traz essas discussões que eu acho que são muito interessantes. Foi o todo, assim, do filme que me encantou, assim. Me fez, né, querer trazer ele pra mostra a todo custo. Inclusive puxar um tema, né? Um tema fácil. Gente, depois desse papo aqui gostoso, no sofá. E meu querido sofá. Meu querido sofá, quero saber as notinhas pra esse filme. Lembrando que, pra quem não conhece, né, até pra você entender também, Bia, a gente dá notinha de 0 a 5 pros filmes, tá bom? E aí, você pode dar a nota que você quiser. É isso. E aí, eu quero começar com a nossa convidada, né? Qual a sua notinha pra esse filme? Tá, eu vou dar, acho que a nota que eu dei no Letterboxd, que é 5. Olha aí. Eu sou assim, eu sou generosa, eu sou passional, então se eu gosto muito de um filme... a Bia das minhas. Então não tem essa de miséria com estrela, com nota, não. Eu sou dessas também. Qual que é a sua notinha, Beatriz? Eu já não sou tão generoso. Eu não sou tão generoso quanto vocês, mas eu gostei muito do filme. Assim, pra mim, teve a ausência de uma coisa que eu gosto muito em filme, que é a trilha sonora. E eu achei que faltou nesse filme em certos momentos. Assim, ou ela tá presente e não me pegou, ou ela não me pegou. Tipo assim, na hora, por exemplo, que ela encontra a menina, eu senti falta de uma trilha sonora que deixasse aquele momento mais arrepiante, assim, sabe? Por causa disso, eu vou dar um 4. Porque esse filme não é 5 pra mim. Todo mundo sabe que eu sou chato com 5. É difícil. E a sua notinha, Beats, qual que é? A minha notinha é 5. Porque esse lance da falta da trilha sonora, pra mim não fez efeito. Porque pra mim foi um filme muito cru. E aí isso fez com que minha emoção ela fosse levada pelos acontecimentos, não pela trilha sonora. Então eu fui ficando instigada, assim, porque eu tava vendo as coisas, assim, sabe? Então eu acho que o filme foi me levando e não foi por conta de trilha sonora. Porque a trilha sonora acaba levando a gente, né? Tipo, mistério, que não sei o quê, ela conduz o sentimento, né? Exatamente. Então eu acho que
pra mim ele foi um filme muito cru e gostoso de assistir, sabe? Até pelo fato de ter esse final bem dramático, assim, tudo, né? Então, pra mim, foi um filme que é 5. Ai, que bom. E a nossa média, Beats, qual que foi? A nossa média é 4,6. Arredondando de acordo com as aulas de matemática, 4,7. É isso aí. Aí, olha, passou de ano com louvor. Muito. Eu quero agradecer, né, agora aqui a Bia por ter vindo aqui, né, participado desse episódio. Espero que você tenha gostado de estar participando aqui com a gente. A gente ficou muito feliz com a sua vinda aqui, né? Vai ser o primeiro de muitos outros convites, com certeza. A gente, né, teve a intenção de falar bastante aqui sobre o Mestres do Macabro, tudo, mas a gente quer que você venha aqui pra falar sobre outros filmes também, entendeu? Se você quiser, gostei muito desse filme, quero falar sobre ele, porque tô afim. Pode falar com a gente lá, que a gente faz o episódio pra falar sobre esse filme, entende? Porque... E Mestres do Macabro é um homem foda, hein, mano? Porque foge do clichêzão, né? Mestres do terror. Né? É verdade, é verdade. Eu amei. Que bom que vocês gostaram, eu adorei. É isso, quando quiserem chamar, vai ser um prazer. Tem pessoas lá no começo que pulam o jabá da convidada lá no começo. Pra não pular aqui agora, né? Faz o seu jabá breve para que as pessoas saibam onde te encontrar. Sou pesquisadora, curadora e crítica de cinema, focada em cinema fantástico. As pessoas conseguem me encontrar no Instagram, Beatriz Saldanha. E eu tenho um site também que eu tô sempre prometendo reativar, que se chama Revista Les Diaboliques. É lesdiaboliques.com.br. Eventualmente eu publico lá, mas pretendo, tenho planos também para breve voltar a escrever mais. A princípio, assim, para acompanhar os trabalhos é no Instagram mesmo, onde saio divulgando lá e contando as novidades aí do que eu tô fazendo. E quem tá assistindo e é do Distrito Federal, ou é de Brasília, ou pode ir a Brasília e... Ou tá com planos pra ir pra né? Brasília, né? Vai na mostra, né? Ainda dá tempo, né? Isso vai ficar até o final, até o começo de agosto. Olha aí, dá tempo pra caramba de ir. Então, cara, não perde. Vai ter a mostra ano que vem? Já temos notícias? Não sabemos ainda, vai ficar o suspense aí. Espero que sim, mas... Obrigada, Bia, por sua participação aqui. A gente ficou muito feliz e enriqueceu bastante nosso papo, viu? Muito bom. Eu que agradeço, adorei. E muito obrigada pra você que chegou até aqui. E pra manter essa vibe Frankenstein, vai assistir nosso episódio sobre A Noiva. E eu vou recomendar Frankenstein, do Del Toro. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até semana que vem. Tchau!